Vamos encaminhar para as pessoas aí, convidar os amigos. Sejam bem-vindos. Boa noite! Estamos só começando. Boa noite, meninas! Boa noite para todas que já chegaram. Sejam muito bem-vindas a esta live que hoje é muito especial. Queria pedir para vocês que já estão aqui, que conhecem outras mulheres, que estão precisando aí de um colo, que já passaram por algum tipo de abuso, que convide essas mulheres para estar aqui com a gente. Que vai ser uma live muito, muito, muito especial. E já quero agradecer, né, a todos vocês que estão aqui, porque hoje o assunto é muito delicado, muito delicado. Eu já estava pensando em fazer essa live há muito tempo mesmo, mas estava me faltando coragem. Faltava coragem de falar desse assunto, um assunto que infelizmente é tão comum, que é tão delicado e que eu sei que atinge tantas mulheres. Opa, cheguei! Sejam bem-vindas, meus amores. E vamos convidar aí todo mundo, gente. Radar convida as meninas lá do TEAR. Já mandei mensagem lá para elas também. Minhas luluzinhas também estão aqui. Obrigada, meninas, pelo apoio. Então, como eu estava falando, este é um assunto, né, que eu venho pensando em trazer ele há muito tempo e que depois de um acontecimento de tipo um mês atrás, mais ou menos, com uma amiga, eu resolvi trazer esse assunto aqui para dividir com vocês, para nós conversarmos sobre isso. Obrigada, linda! Firmeza, força, amor, liberdade e luz. São os votos que eu estou recebendo aqui. Obrigada para todas nós. E, gente, por que eu resolvi trazer esse assunto, então? O abuso sexual. Eu já passei por uma situação dessa. Não foi um abuso sexual em si. Na verdade, eu fui molestada aos 11 anos de idade. E uma vez eu estava indo para uma trilha com umas amigas e nós estávamos conversando sobre isso. E de 5 mulheres, 4 delas disseram já terem passado por algum tipo de abuso. Isso é muito triste, porque se você for analisar, um grupo de 5 mulheres, 4 mulheres já terem vivido isso de alguma forma. E geralmente as mulheres, elas escondem isso para elas. E é por isso que eu queria trazer isso aqui. Eu quero apoiar essas mulheres que de alguma forma já foram abusadas, que já sentiram esse medo, que já foram machucadas, entendeu? Que já foram ali constrangidas de alguma forma por causa disso.
eu vejo que a maioria das mulheres, elas entram numa bolha quando elas passam por algum tipo de abuso. E eu vou contar aqui um pouquinho da minha experiência. Vou falar pra vocês o que foi que aconteceu comigo, né? Mas o foco aqui, além de falar do abuso, vamos por partes, né? Vamos por partes que é melhor. Abuso sexual, infância, intrafamiliar, eu sim. Eu sei. Então, meninas, quando eu tinha 11 anos de idade, na verdade foi no dia do meu aniversário de 11 anos, dia 13 de novembro de 1991. Eu estava indo para a casa da minha avó, eu morava muito perto da casa da minha avó, lá em Itabirito. E eu fui buscar um tabuleiro. Eu lembro que a minha mãe pediu para eu buscar um tabuleiro na casa da minha avó, para eu poder fazer o meu bolo de aniversário, que ela ia fazer o meu bolo. E eu fui toda sararepe, né, com a roupinha nova que eu tinha ganhado. Eu ia até pegar a foto do aniversário aqui, da roupa que eu tava usando no dia, e acabei esquecendo de trazer. Mas enfim, eu tava lá toda sararepe, indo buscar o tabuleiro na casa da minha avó. Tava um dia assim, chuviscando, bem fininho. E eu saí pra poder ir até a casa da minha avó buscar esse tabuleiro. E no meio do caminho, em frente a um colégio que se chama Intendente Câmara, em Itabirito, eu lembro que eu tava com um guarda-chuva e um cara chegou por trás de mim, me jogou num portão que é recolhido assim, e começou a passar, ele tampou minha boca e começou a passar a mão por debaixo da minha blusa, por debaixo da minha saia, e começou a me ameaçar. Que se ele sabia onde eu morava, ele sabia quem eu era, e que se eu contasse isso pra alguém, que ele ia atrás de mim e da minha família, que ele não ia deixar isso barato. E aquilo eu fiquei muito assustada, e ele tampando a minha boca, ele ia me alisando. E nisso, pouco depois, abriu um portão em frente, um cara abriu um portão da frente. E quando o portão abriu, esse cara assustou, esse cara que tava me agarrando, e que ele soltou, eu saí correndo. A casa da minha avó estava muito perto. No que eu saí correndo, ele falou comigo assim: não esquece o que eu te falei. Eu tinha 11 anos de idade. Depois disso, gente, eu lembro que eu nunca mais fui a mesma menina, assim, em relação a passear sozinha. Eu ia, mas eu tava sempre com medo, sempre olhando pra trás, sempre desconfiando, assim, das pessoas que chegavam perto de mim. Eu sempre comecei a me manter mais afastada. Só que eu não falei isso com ninguém por 7 anos. Durante 7 anos, eu mantive essa história em segredo. E a primeira pessoa que eu fui contar foi para um namorado que eu tinha na época. E depois até aconteceu uma situação que não vem ao caso, né? Que eu cheguei a ver este homem. Inclusive, eu vi esse homem mesmo depois de adulta várias vezes na cidade onde eu morava, em Itabirito. Só que eu tinha muito medo, meu coração disparava quando eu via ele. E eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu ficava imaginando o que eu ia fazer com aquele homem, sabe? Uma forma de prejudicar ele, de tipo assim, pra que ele não fizesse aquilo mais com as pessoas. Só que ainda assim eu não tinha coragem de contar pra minha família, eu não tinha coragem de contar pra ninguém. E durante muito tempo, gente, eu pensei em fazer muita coisa ruim com esse homem, eu desejei a morte dele. Desejei a morte mesmo, sabe? De atropelar ele, de fazer alguma merda com ele. Mas graças a Deus, quando esses pensamentos vinham na minha cabeça, eu nunca cheguei a encontrar com ele, né, nesses momentos de fraqueza. Enfim, eu virei uma mulher adulta, tô aqui hoje com 40 anos, beiradinha de 41, porque sábado eu faço 41 anos. E só depois, gente, de 30 anos, foi que eu resolvi contar pra minha família. E eu resolvi contar pra minha família porque eu queria fazer essa live. Eu queria fazer essa live pra incentivar, na verdade, as mulheres a denunciarem os seus abusadores. O título da live foi Abuso Sexual. A culpa é sua? E é óbvio, gente, que a culpa não é sua, que a culpa não é minha, que a culpa não é de ninguém. O único culpado, neste caso, é o agressor. Nós não podemos nos culpar pela fraqueza do outro, por ele não saber ter autocontrole, por ele não ter amor no coração.
por ele não saber respeitar o próximo. Essa culpa não é nossa. Só que a gente, muitas vezes, carrega essa culpa. Será que eu fiz alguma coisa? Carrega um medo, né? Se eu contar para as pessoas como é que elas vão reagir, será que elas vão achar que, tipo, se eu provoquei isso de alguma forma? E a gente começa a se questionar se realmente não provocou isso de alguma forma. Eu tinha 11 anos, gente. 11 anos, nem beijo na... Eu tava fazendo 11 anos, né? Foi no dia do meu aniversário. Eu nem beijo na boca tinha dado ainda. Era uma pessoa completamente inocente. Mas mesmo assim, eu ainda pensei nisso, né? Quando eu tinha por volta dos meus 16, 17 anos, se eu teria provocado isso de alguma forma. Mas, no entanto, eu fui surpreendida pelas costas. Deixa eu ver aqui o que a Radha falou. Família do meu pai, quando soube, me escorraçou. Nossa, olha pra você ver que triste, gente. É por isso que eu quis fazer essa live, sabe? Porque a família é nosso porto seguro. É nosso pilar de sustentação. É aquilo que a gente mais espera, acolhimento. E de repente você conta pra sua família que você sofreu um abuso e essa família te expulsa. Isso é muito triste. Eu te entendo, assim, Radha, e o meu coração até dói. Você já contou sua história, né, pra gente, um dia lá no TA. E foi muito comovente, porque apesar dela ter passado por isso tudo, é uma pessoa que exala amor, que exala alegria. E eu quero trazer essa alegria aqui pra vocês também, né, gente? Porque, primeiramente, o que eu queria falar? Que quando alguém for te contar que foi abusado, uma pessoa for contar pra você que ela foi abusada, que ela for se abrir pra você acolher, pra você acolher essa pessoa com carinho. Se você não souber o que falar, não fala nada. Só dá um abraço. Abraça essa pessoa. Porque às vezes um abraço mostra muito mais carinho do que qualquer coisa que você for falar. E, gente, não puxa outro tipo de assunto nesse momento. Se você tem alguma outra coisa pra falar de algum outro assunto diverso, deixa pra você falar num outro momento. Essa pessoa tá num momento de vulnerabilidade muito grande. Eu, por exemplo, fui contar pra minha família tem uma semana sobre esse assunto. E só então eu percebi o quanto que isso ainda me machuca, o quanto que isso ainda me incomoda. Porque depois de 30 anos, eu achei que eu tava super bem resolvida em relação a isso, né? Quando eu decidi contar pra minha mãe e pro meu irmão, porque eu falei, eu não posso fazer uma live falando que eu fui molestada aos 11 anos e minha mãe e meu irmão ficarem sabendo disso pela live. Então, eu resolvi contar pra eles. E eu resolvi contar no domingo passado. E, gente, eu chorei muito no momento que eu decidi fazer isso. E quando eu decidi contar isso pra eles, eu lembro que eu fiquei 3 dias, eu fiquei 10 dias na casa da minha mãe semana passada. E eu fiquei 3 dias meio que desnorteada, esperando o momento certo pra contar. 3 dias. E no terceiro dia, que era o dia que eu ia embora, que eu falei, é agora. Aí a minha cunhada tava lá em casa com o meu sobrinho também. Eu pedi ela pra tirar ele lá, que eu queria conversar com eles a sós. E falei. E, gente, quando eu comecei a falar, primeiro que eu já cheguei... quando eu cheguei na cozinha da minha mãe, assim, coitada, eu já cheguei em prantos. Eu não parava de chorar. Eu falei, olha, tá tudo bem. Eu tenho uma coisa pra contar que aconteceu comigo há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. Mas eu tô bem. Só que eu não conseguia parar de chorar. E eu percebi o quanto que isso, mesmo 30 anos depois, ainda mexe comigo. Aí eu fico pensando, gente, eu fui molestada. Não chegou às vias de fato. Eu fico imaginando essas pessoas que realmente, sabe, foram ali abusadas sexualmente. Que chegaram ali nas vias de fato. E pior do que isso, aquelas pessoas que passaram por isso por anos. Porque eu conheço mulheres que foram abusadas por anos. Mulheres... que na verdade não eram mulheres, gente, eram crianças que foram abusadas durante 5 anos, irmãs. Conheço uma família que a mãe foi abusada, a primeira filha dela foi fruto de um estupro. A família dela não sabe até hoje, porque ela não sabe qual vai ser a reação deles. E ela tem 4 filhas e as 2 filhas mais novas dela também foram abusadas por um vizinho.
durante 5 anos. Uma menina de 12 anos e a outra menina de 9 anos. Então isso é muito triste. Então a gente tem que prestar muita atenção em tudo. Deixa eu ver o que a Vanessa está falando aqui. Lu, eu passei por isso aos 14 anos. Falei pra família e não acreditaram em mim. Olha que triste, gente. Te entendo, Moreco. Mar, você é maravilhosa. Mulheres fortes e corajosas. Obrigada, meu amor. E, gente, então você imagina como é para essa pessoa passar por tudo isso e ainda contar para um familiar dela e ela não acreditar nela, ela ainda ser desacreditada depois de todo sofrimento. Então, uma das coisas que eu quero pedir para vocês é acolhimento. Quando alguém for te falar alguma coisa a este respeito, acolha. Dê um abraço, gente. Você não precisa falar nada. Se você abraçar uma pessoa, ela vai saber o que você quer dizer. O que você quer falar com ela. Eu, há pouco tempo atrás, tomei um chá de ayahuasca e eu recebi algumas informações que eu fiquei muito chateada. E eu lembro que uma amiga minha, a Lu, eu fui no banheiro, ela não sei, ela de alguma forma ela sentiu como eu tava e ela só me abraçou. E eu chorei muito no colo dela, muito. Só que aquele abraço, a gente falou muito mais do que qualquer outra coisa que ela podia me dizer. Porque o abraço é mágico. A gente tem uma troca de energia quando você abraça a pessoa com carinho. Gente, isso cura. Porque o carinho, o abraço, o carinho, ele vem do amor. E o amor cura. O amor cura as pessoas, cura as feridas. Por isso que a gente precisa acolher as pessoas com amor. É isso que está faltando tanto no ser humano, sabe? É uma situação muito complicada, então a gente precisa ter muita delicadeza ao falar isso. E uma das coisas que eu me proponho com essa live é que se existe alguma mulher que passou por isso, que precisa desabafar, que precisa falar com alguém, pra dar uma aliviada mesmo no coração, eu tô aqui pra vocês, pra dizer que você não tá sozinha, que se você não tem um familiar pra contar ou se você contou e foi desacreditada, eu estou aqui pra te ajudar. Você pode me chamar lá no direct, pode me chamar no meu WhatsApp. Eu quero que você saiba que existe uma mulher que se importa com a sua dor. E, gente, eu me importo de verdade. Eu tô aqui porque eu quero ajudar. Eu quero trabalhar essa dor com amor. Deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. Conheço mulheres que passaram por isso agora casadas, mas por não querer estar em um relacionamento e forçada a ter relação, isso também é estupro. Exatamente, gente. É o famoso não é não. Porque o estupro, ele não vem só de pessoas desconhecidas. Ele pode vir de um relacionamento também, de um casamento. Eu tenho uma amiga que ela ficou uns 20 anos casada e os últimos 2 anos do relacionamento dela, foi um relacionamento de abuso sexual. O marido dela, mesmo sabendo que ela não queria, forçava ela a fazer o sexo. E ela contou que muitas das vezes ela transava chorando e ela se sentia suja depois. Hoje ela já se divorciou, mas quanto que essa mulher precisou aguentar? Porque às vezes, gente, a gente entra numa zona de conforto, dentro de uma bolha, achando que não existe nada melhor do lado de fora, mas existe. Porque às vezes você fica dentro daquele casulo porque acredita que do lado de fora, pelo menos ali dentro daquele casulo, aquela dor é conhecida. Mas você pode se surpreender ao colocar o pezinho do lado de fora. Ou ter coragem de tomar a atitude que é necessária, de correr atrás da sua felicidade, da sua alegria. Isso é muito necessário, você nunca deve desistir de ser feliz. Seja num relacionamento, seja num trabalho, qualquer coisa da sua vida. A nossa felicidade é a nossa prioridade. Nunca esqueça disso, tá? Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa aqui. Thaís falando que lindo, Rafa, obrigada, meu amor. Às vezes a troca de experiência ajuda a trazer alívio e sabedoria para lidar. Exatamente. A Vanessa que falou isso aqui agora, olha que lindo. Às vezes a troca de experiências ajuda a trazer alívio e sabedoria para lidar. Ô, gente, e é justamente, eu
eu compartilho dessa ideia com você. Compartilho tanto que hoje eu criei um grupo no WhatsApp. Ainda não tem ninguém, só eu. Eu criei aqui poucos minutos antes dessa live. Eu criei um grupo de WhatsApp para acolher essas mulheres. Então eu queria pedir para vocês que tá aqui, eu ia falar no final da live, né, mas já que esse assunto foi tocado, eu criei esse grupo justamente para isso, para criar essas trocas, para nós mulheres trocarmos experiência, para desabafar aquilo que a gente precisa falar, para termos outras mulheres que nos acolham, para a gente curar, né, se curar com a experiência do outro, com a dor do outro, para a gente acolher o outro. Eu quero transformar este grupo numa egrégora de mulheres que acreditam em mulheres. Eu não quero que este seja um grupo de mulheres invejosas, de disputa, nada. Eu quero que seja um amor incondicional trabalhado neste grupo. E é um grupo mesmo assim de desabafo. Eu ainda não sei muito como que vai ser, mas eu senti muito hoje de criar este grupo para poder acolher essas mulheres, para poder todas essas mulheres terem um lugar para conversar sobre este assunto, sem serem julgadas. Vai ser um grupo onde o julgamento não existe. Não existe preconceito, não existe racismo. É um grupo de amor. Eu quero trabalhar amor incondicional neste grupo. Eu quero que essas mulheres se curem, vivenciando com outras mulheres, compartilhando a sua dor com outras mulheres, que todas possam se acolher. Inclusive, se vocês conhecem, né, alguém que precisa estar neste grupo, vamos ver como que vai acontecer. Eu espero que seja um portal, assim, de muito amor, de muita luz. E, gente, eu até notei alguns tópicos aqui, né, que eu queria... não queria esquecer de falar. Outra coisa sobre o abuso infantil. Porque existem muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes que também são abusados. E o estupro, né, ele acontece tanto no homem quanto na mulher. Em relação às crianças, eu queria, né, pedir para vocês que são pais ou que conhecem crianças novas, que têm sobrinhos, filhos, filhas, enfim, que preste atenção nos comportamentos dessas crianças. Porque muitas das vezes ela se isola porque alguma coisa aconteceu com ela e ela não quer falar. Então nós precisamos prestar atenção no comportamento das nossas crianças, porque os comportamentos falam muito. Em um dos casos que eu conheço, uma das meninas, ela tinha 12 anos, ela foi estuprada dos 12 aos 16 anos, calada pelo vizinho dela. E ela se isolou. Ela não queria mais ficar dentro da casa dela, porque quando a mãe saía para trabalhar, ela sempre queria sair de casa, ela nunca queria ficar sozinha dentro da casa dela. Ela se tornou uma pessoa mais rebelde. Só que a mãe dela só foi descobrir isso 5 anos depois, quando o caso do estupro veio à tona, e veio tanto dela quanto da irmã dela de 12 anos. As duas foram abusadas por muito tempo. E hoje esse cara é foragido. A primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, a gente precisa contar. Nós precisamos apoiar mulheres e homens, pessoas que foram abusadas, a denunciar. Para que essa pessoa que abusou não faça isso com outras pessoas. Nós precisamos ter coragem de denunciar. Por isso que é tão importante essa pessoa ser acolhida, essa pessoa que foi abusada, que sofreu um estupro, que ela seja acolhida para que ela tenha coragem de denunciar. Porque, gente, se não é fácil contar para uma família, para um amigo, alguém que você espera que te apoie, imagina você falar isso para um policial, passar por um exame, um corpo de delito ali. Acho que é isso mesmo que fala, né? Alguém que vai molestar, mexer ainda mais no seu corpo para comprovar que o que você está falando é verdade. Então, é muito delicado. É muito delicado. E, gente, eu sei que são os homens que abusam, né, das mulheres e abusam de outros homens. Só que a gente não tá aqui para taxar os homens ou para ir contra os homens. A gente não vai contra os homens, a gente vai contra o machismo. A gente vai contra a violência. Isso é o que eu quero que vocês entendam.
E hoje eu consigo, tipo assim, pensar neste cara que me molestou, eu faço um pouco oponopono pra ele quando eu lembro dele. Mas eu demorei muito tempo, gente. Eu demorei 30 anos pra conseguir fazer isso. E eu fico imaginando pessoas que foram abusadas de uma forma mais agressiva, que isso é muito difícil. Mas que a gente tem que se pegar no amor, porque não é todo mundo que é assim. A gente não pode se fechar numa bolha e não querer viver um outro relacionamento, não querer se abrir para um amor de homem, de mulher com mulher, enfim. Nós não podemos desistir do amor por causa de um abuso. Isso é só uma página da vida da gente. É uma página muito dolorida, mas é uma página que a gente precisa aprender a lidar com ela e principalmente nos darmos a oportunidade de sermos felizes. Porque nós merecemos isso, todos nós, todos os homens também. E às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa foi abusada há tanto tempo, por que ela continua indo lá? Gente, a pessoa às vezes se sente coagida, não dá pra julgar. Nós não estamos aqui pra julgar ninguém. Nós estamos aqui pra acolher e pra falar com essas mulheres que elas não estão sozinhas. Deixa eu ver o que mais aqui. Parabéns pela iniciativa, você me surpreende a cada dia mais. Obrigada, Cunha. Minha Cunha que foi minha cúmplice na semana passada para tirar o meu príncipe de perto. Afinal deu tudo certo. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar aqui com vocês. Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês de uma forma geral, né? Eu queria pedir para vocês para acreditarem no amor, para darem uma oportunidade de ser feliz com uma outra pessoa, para você se abrir para um relacionamento. Queria pedir principalmente para as mulheres que trabalhem a sororidade, inclusive esse grupo do WhatsApp, que tá lá o link na bio, quem se interessar pode clicar lá, quem quiser compartilhar a sua história, será muito bem-vinda. Esse grupo, eu coloquei o nome dele de sororidade, porque é algo que, na verdade, eu tava sem criatividade, não pensei num outro nome, e a única coisa que veio na minha cabeça foi sororidade, que eu acho que é o básico que a gente precisa trabalhar. Então foi isso que eu trouxe, e tá lá, o grupo. Queria pedir para vocês para compartilhar isso com outras mulheres que vocês acham que vai ser interessante para elas fazer essa troca lá no grupo, tá bom? Mulheres, deixa eu ver aqui. Hoje no programa Bem-Estar houve um caso de assédio em um ônibus. Gente, isso acontece demais. Adoro sua iniciativa. Obrigada, linda. Gente, acontece demais. A gente tem que aprender também. Eu vi uma propaganda outro dia, não me lembro onde que foi, mas que foi muito interessante, de como a gente pode interromper determinadas situações quando a gente vê que a pessoa está sofrendo um abuso. Seja num ônibus, por exemplo, você está vendo que o cara tá tentando, sabe, se esfregar lá na mulher, é pedir licença para passar ali no meio, sabe? É poder interromper esse processo de uma forma delicada. Então, se você vê que isso está acontecendo, chega perto, inventa uma desculpa qualquer, você não precisa chegar gritando, falando, você está abusando, não. Chega de uma forma delicada, você me dá licença, eu posso passar aqui no meio? Você me dá uma informação, se for na rua, né? Você me dá uma informação, tô precisando aqui de uma informação. Não deixe que essa pessoa passe por isso sozinha. Se você viu que isso está acontecendo, apoie. Porque muitas das vezes essa pessoa pode estar sendo coagida e você pode até salvar a vida de alguém e impedir, né, que um abuso aconteça. E impedir de uma forma delicada, de uma forma sutil, dar uma oportunidade dessa pessoa correr. O que me salvou no meu caso foi um homem que abriu um portão e o cara se distraiu e saiu correndo. Então, quantas pessoas precisam de uma oportunidade, de um portão se abrindo, de uma pessoa pedindo licença? A gente precisa ser mais solidário com a dor do outro. E dar para ela essa oportunidade, né, de fazer uma coisa diferente. Então é isso, meninas. Queria agradecer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não. Era isso que eu queria, né, trazer para vocês. Pedir licença aqui, né, na minha página para falar de um assunto tão delicado. Se vocês conhecem alguma mulher que já passou por algum tipo de abuso, manda essa live lá para ela. Convida ela para participar do grupo. O link vai ficar lá na minha bio. É só entrar.
E vamos juntas fortalecer. Vamos fazer uma egrégora ali maravilhosa de mulheres que se apoiam, sem julgamento, com muito amor no coração, que é isso que a gente precisa. Vamos nos dar uma oportunidade do amor. Que a gente precisa de amor e que depender de mim, eu tô aqui para falar com vocês que esse sentimento é maravilhoso e que ele sempre é possível. E que eu sempre vou batalhar para que isso aconteça. Não só comigo, mas com outras mulheres também. Um beijo muito grande no coração de todas vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa aqui. Não. Obrigada, meninas e meninos que apareceram por aqui. Um beijo na bunda. Até a próxima. Beijo no coração também. Tchau, tchau.